O custo para o usuário de internet poderia ser mais baixo se ele não fosse obrigado a contratar um provedor de acesso pelas operadoras que oferecem banda larga. Considerada venda casada, a prática está sendo contestada na Justiça em Santa Catarina. Quando o cliente assina um serviço de acesso banda larga à internet, as operadoras de telefonia exigem a contratação de um provedor de acesso. Uma outra empresa responsável por checar a senha e o nome do usuário, além de oferecer outros serviços, como endereço de e-mail ou hospedagem de sites. Mas especialistas explicam que não existe uma necessidade técnica para que o provedor de acesso seja contratado. Tecnicamente não há nada que obrigue, até porque a própria Telecom pode ter a mesma estrutura que um provedor, né? Ou até maior e melhor numa questão de investimentos, né? Então, tecnicamente falando, não. Mesmo assim, uma norma de 1995 da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, determina que seja obrigatório o uso de provedores de acesso. No início da internet, foi expedida uma regulamentação para preservar os provedores de uma fusão com as grandes empresas de comunicação. E com a evolução da forma de acesso à internet, essa regulamentação se tornou ultrapassada, mas é utilizada hoje em dia como uma prova, entre aspas, da exigência legal de um provedor de acesso à internet diverso do provedor de conteúdo, de comunicação propriamente dito. Para o Ministério Público Federal, as empresas estão realizando venda casada. Em Santa Catarina, a instituição entrou com uma ação na Justiça para combater essa prática proibida pelo Código de Defesa do Consumidor. Vão responder a Brasil Telecom, NET Florianópolis, NET Serviços de Comunicação e Anatel. Na ação, a Procuradoria da República em Santa Catarina pede o fim da obrigatoriedade da contratação do provedor de acesso. O Ministério Público também quer que as empresas devolvam aos consumidores o dobro do que foi pago indevidamente pelo serviço nos últimos 10 anos. Outras ações com o mesmo objetivo tramitam pelo país. Nós temos as ações em curso e vamos tentar, junto à Anatel, uma atualização dessa regulamentação para que seja mais compatível com os meios tecnológicos hoje disponíveis. Fique por dentro. A Constituição Federal determina que só o Ministério Público pode propor ação penal pública contra suspeitos de cometer crimes. Cabe à polícia investigar, coletar provas e executar os mandados de busca, apreensão e de prisão. As denúncias são encaminhadas pelo Ministério Público à Justiça, que decide pela abertura ou não do processo. A religião é uma escolha individual. Não é à toa que o Brasil, em sua Constituição, optou por ser imparcial. Mas nem sempre a separação entre Estado e religião ocorre. A nossa dica de leitura do quadro Prateleira aborda o assunto. O livro Em Defesa das Liberdades Laicas reúne artigos de diversos especialistas. Oficialmente, o Estado brasileiro é laico, ou seja, se mantém neutro em relação às religiões desde a Constituição de 1891. Mas na prática, essa separação nem sempre é respeitada. Recentemente, no Rio de Janeiro, o novo presidente do Tribunal de Justiça do Estado criou polêmica ao mandar retirar das paredes da corte todos os crucifixos. A própria Constituição brasileira já foi alvo de discussões sobre a separação entre Igreja e Estado, como explica a Procuradora Regional da República no Rio Grande do Sul. A Constituição brasileira, ela é eminentemente laica, ela reconhece a liberdade religiosa e ela determina a separação entre Igreja e Estado. O que acontece é que no seu preâmbulo, ela utiliza uma expressão que é sobre a proteção de Deus, mas uma decisão do Supremo Tribunal Federal veio aclarar essa questão, uma vez que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal que o preâmbulo não fazia parte da Constituição. E uma vez que ele não é uma norma, portanto, nós podemos considerar que a Constituição inicia no seu artigo 1º e no bojo dessa Constituição, de fato, nós vivemos num Estado laico. Maria Emília Correia da Costa é autora do artigo Apontamentos sobre a Liberdade Religiosa e a Formação do Estado Laico. O texto é parte do livro Em Defesa das Liberdades Laicas, editado pela Livraria do Advogado. Os artigos reunidos na obra são resultado de vários seminários promovidos nos últimos anos sobre a questão.
Várias organizações e pessoas que participaram desses seminários, sobretudo juízes, promotores, procuradores da República e pessoas que participam da Rede Ibero-Americana pelas Liberdades Laicas, decidiram reunir em alguns artigos algumas das questões que foram levantadas nesse seminário. A Procuradora Regional da República explica a importância de se manter a distância entre o Estado e as religiões. O Estado democrático, o Estado laico, ele não exclui em nenhum momento a opinião ou a manifestação daqueles que são crentes ou das igrejas ou das religiões. Na verdade, um Estado laico, ele se fundamenta sim na soberania popular, na vontade do povo. Mas o Estado, quando for atuar em nome de todas essas pessoas, não pode usar os fundamentos de uma única linha religiosa ou filosófica. Portanto, o Estado laico e o Estado democrático, ele não afasta e sim congrega essa diversidade. A sua participação é muito importante para o nosso programa. As sugestões podem ser enviadas pelo e-mail interessepublico@pgr.mpf.gov.br. E se você quiser rever alguma reportagem, o Interesse Público também está na internet. Basta acessar o site www.pgr.mpf.gov.br, link Interesse Público. E a gente fica por aqui. Espero você no próximo programa. Até lá! Thank you.